E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, e hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é a minha decklist aí de Crystron, que foi tão pedida por todos aí. Eu espero que vocês gostem aí das explicações, e eu vou trazer tudo aqui muito bem explicadinho, muito detalhado sobre as decisões que eu tomei nessa decklist, além, é claro, de fazer aqui um merchanzinho sobre as minhas aulas, mostrando aí que eu consigo fazer exatamente esse tipo de análise, esse tipo de detalhamento nos decks de vocês também. E no caso do Christian, aprofundar mais ainda nos pontos que eu vou comentar. Então, antes de ir para o vídeo em si, gostaria de lembrar vocês de se inscrever aí no canal, caso vocês não estejam inscritos, para a gente bater a nossa meta. E bora lá para o vídeo sem mais delongas. Bom, gente, primeiro aqui, primeira parte da decklist que eu acho muito relevante comentar é a parte das engines em si, que eu vou falar aí detalhado por quais foram essas decisões que eu tomei. E vamos começar com essa linha de cima aqui, que é basicamente 3 cópias da Inclusion, 3 cópias do Imsmiger, 3 cópias do Terror Top e uma Foolish Burial. Essa linha de cima é basicamente uma linha de um card combos, então qualquer uma dessas 10 cartas sozinha consegue fazer um combo completo aí do deck de Crystron, e portanto essas cartas devem estar maximizadas. Outra carta que também tem esse perfil de fazer um card combo e que poderia estar na decklist aqui, entretanto eu não utilizo porque eu não gosto muito, é o Kashtira Fenrir. O Fenrir ele tem aí uma característica de fazer um card combo também, juntamente com o Kashtira Rise Heart. E o ponto que eu não utilizo é porque eu teria que rodar uma quantidade mais elevada de Kashtiras, piorando assim as minhas combinações de carta, além de que esse Rise Heart ele gasta a nossa Normal Summon, o que é bastante doloroso pro deck de Crystron, porque muito se é utilizado da Normal Summon do Crystron. Então eu acho a Normal Summon do Crystron imprescindível, e se for para utilizar a Kashtira junto com o deck de Crystron, eu acredito que tenha que ser um negócio muito mais enxuto e se aproveitando de outras maneiras do Kashtira, e não simplesmente para fazer esse um card combo aí via Dracossack, né? Bom, além dessas cartas, eu tenho 3 cópias aqui do Tristaros, 3 cópias do Sulfador e 3 cópias do Sulfefinir, além de ter a one-offzinha aqui do Tistverne. E aí, essa segunda linha aqui, o detalhe principal para comentar sobre ela é sobre esse Tristaros aqui, né? Que muita gente utiliza o Citri no lugar de um dos Tristaros, ou até mesmo simplesmente o Citri em adição a esses 3 Tristaros. O Citri, para quem não conhece, é esse cara aqui, que, por sua vez, tem um efeito relevante até. Ele tem o efeito aí de fazer uma Synchro Summon no turno do oponente, usando ele mesmo e um monstro aí do seu cemitério. E como vocês podem ver, esse não é um efeito que tem nas outras cartas de Crystron aqui, é um efeito de fato exclusivo do Citri. Então faria até que bastante sentido utilizar esse Citri em alguns pontos aqui, em algumas linhas de combo, e ele é uma carta que não é horrível. Entretanto, principalmente para quem já me conhece um pouco mais e já me ouviu falar de uma maneira um pouco mais acurada aí, um pouco mais sólida sobre esse tipo de carta, você tem que fazer uma medida aí bem detalhada e bem atenta de até que ponto que as cartas que você está utilizando estão de fato te fazendo ganhar, ou estão te fazendo aí simplesmente ter uma sensação de conforto, uma sensação de segurança, por motivos aí de não realmente você não precisar pensar um pouco mais para avaliar suas jogadas. E na minha visão, o Citri ele é exatamente isso. Desde o dia que eu peguei o Crystron, eu li esse Citri e supus que de fato não teria necessidade de utilizar essa carta. E aí eu já fui jogar desde a primeira vez que eu joguei com o deck sem o Citri, com 3 cópias do Tristalos, e aí, ao longo do meu aprendizado com o deck, e principalmente de muitas conversas com outras pessoas que também jogavam de Crystron, eu fui percebendo quanto realmente esse Citri ele era dispensável, porque hoje eu não sinto nenhuma falta dessa carta, até porque eu nem cheguei a utilizar ele, e o pouco que eu vi as pessoas utilizando, ele sempre estava lá em situações de desconforto aí, em situações que você abria com mãos ruins, com situações
de escassez aí de recurso do Crystron, aonde esse bicho não te ajudava muito. E o ponto que esse bicho mais te ajuda são nos momentos onde você realmente tá combando mais, você tá fazendo muito, e aí esse Citri aumenta de muito para muitão as coisas que você tem para fazer. Entretanto, isso é completamente desnecessário se você tiver uma estratégia sólida para fazer com as suas outras cartas. E eu acredito que esse é o principal ponto a se comentar aqui do deck de Crystron, porque o ponto mais fraco do deck de Crystron hoje em dia é porque a estratégia de Crystron ela é muito fraca contra o Raziel Ext. Porque se você for avaliar, o Raziel Ext sozinho consegue quebrar um endboard de Crystron com facilidade, porque é muito comum a gente ter no endboard aí, um Cyber Dragon Infinity, um Down Dragster, um Tristaros e a Trap. E aí o Ext sozinho vai lá, nega o Infinity, não ativa nenhuma spell pra cima do Down Dragster. Esse Tristaros ele não tem muito o que invocar, porque o máximo que ele vai fazer vai ser, sei lá, popar uma carta ali com o Legatia ou algo por aí, porque você não vai ter acesso ao Quarion Grandrax se o seu Down Dragster não tiver com level reduzido e você não tiver o Citri. E aí, quando você percebe, na verdade, o Ext sozinho limpou sua mesa. O máximo que você pode fazer é popar uma ou duas cartas da mesa dele com essa cluster, e mesmo assim, mesmo que você removesse todas as cartas dele, ainda assim, uma carta sozinha quebrou sua mesa inteira e o oponente ainda tem mais 5 cartas para jogar, o que é extremamente perigoso. Dentro disso, muita gente acaba utilizando esse Citri e aí muda um pouco essa dinâmica e de fato melhora um pouquinho contra esse Raziel Ext. Entretanto, é porque as linhas de combo convencionalmente conhecidas, elas são realmente fracas para esse Ext e elas não são as melhores. Simplesmente existem muitas linhas de combo eficientes contra esse Ext, que inclusive eu fui criando aí, e é algo que eu encorajo vocês aí a pegar a linha comigo, porque realmente foram coisas que deram muito trabalho da minha parte e que eu, de fato, não pretendo revelar com tanta facilidade aí, porque eu tenho que valorizar aí o meu trampo. Então, essas linhas de combo, elas de fato jogam muito melhor pra cima de Raziel, e como vocês podem ver, isso reflete de fato, por exemplo, nos meus resultados aí. Eu tendo muitos resultados bons aí, mesmo com o deck de Crystron, que é um deck muito inferior, digamos assim, né, aos outros decks do formato, por conta aí dessas jogadas realmente diferenciadas e dessas linhas que utilizam muito mais valor das cartas que a gente tem. Por fim, dentro das cartas de Engine ainda, né, a gente tem uma cópia da Trap, uma cópia do Taketomborg, um Pot e uma Khaled, que eu vou considerar como Engine porque ela te ajuda a Engine passar. E a engine do deck é basicamente isso, não tem muito o que comentar sobre essas cartas de baixo. E como vocês podem ver, eu não utilizo ali as outras cartas de Crystron, como por exemplo a Tartaruga, que é uma carta muito utilizada aí, mas que realmente eu não vejo essa necessidade de rodar essas cartas medíocres, tal qual o que eu comentei sobre o Citri. E aí o resto foram as escolhas aí de tech que eu tive, que para esse formato eu tô gostando bastante aí da combinação de Ash, Veiler e Impermanence, porque elas são peculiarmente sólidas, além do Draw and Lock, que contra Raziel especificamente é muito importante para reduzir o teto do oponente e maximizar a chance dele não passar com o Dweller, e mesmo que ele passe com o Dweller, vai ser um Dweller escasso, com poucos recursos ou com pouco follow, e portanto você consegue ir para cima dessa mesa, principalmente por causa de cartas como Typhon, que te ajudam muito a quebrar a mesa. E aí, eu utilizo 3 cópias da Droplet, também pelo motivo do Dweller, mas principalmente porque os monstros Crystron não tem problema de ficar descartando, porque eles têm efeito de cemitério também, então essa Droplet acaba sendo quase que sem custo muitas das vezes. E aí eu rodo 2 cópias do Nibiru, totalizando 42 cartas, porque eu gosto bastante aqui desse Nib, e ele pareia muito bem com algumas dessas cartas, e as pessoas hoje em dia não jogam muito em volta do Nibiru, porque o Nibiru é uma carta que tá em baixa, né? Não que as pessoas estejam erradas, de fato eu acho que você não tem que ficar jogando muito em volta do Nibiru, porque os decks geralmente jogam com facilidade já naturalmente, mas como eu gosto bastante da carta, eu utilizo ela aqui e ela tem bons resultados na minha mão. Por fim, eu rodo uma cópia da Rivalry of Warlords, que é uma carta aí que foi um achado também da minha parte, e ela é até estranha de explicar, porque ela é uma carta que eu achei estrategicamente para ganhar mais partidas no Going Second
contra o deck de Raizial. Eu percebi que era muito fácil de emplacar essa Rivalry quando você estava indo em segundo, principalmente por causa do Typhon novamente, e muitas vezes quando você toma ali um Dueler Pass ou alguma coisa do gênero, setar uma Rivalry passar praticamente te dá 100% de chance de vitória, e quando o oponente faz mesas mais fortes com Detonator, até mesmo com esse Dueler aí, você consegue fazer o Typhon, dar essa Rivalry no começo do turno do oponente. Ele não vai poder destruir a Rivalry com o Detonator, porque o Typhon não deixa o Detonator ativar o efeito, e aí essa Rivalry vai ficar ali na mesa, e você vai poder grindar tranquilamente, mesmo que o seu Typhon fique na mesa te locando em Find, porque você tem monstros para fazer Tribute 7 aqui por cima do Typhon, ou até mesmo suicidar esse Typhon no monstro do oponente. Então a gente tem estratégias muito sólidas para essa Rivalry, inclusive essa Rivalry, até mesmo quando eu sei que eu vou em segundo no pós-side contra o Raizial, eu deixo essa carta e eu acabo ainda assim ganhando muitas partidas por causa dela. Então a Rivalry aqui foi um achado muito grande, foi uma estratégia muito eficiente que eu consegui achar. Posso dar mais detalhes aí nas aulinhas caso vocês queiram pegar a aula. Por fim, aqui no side eu utilizo aí 2 cópias da Mourner, que é uma carta que eu gosto bastante e que dá aí mais uma sequência entre Impermanences e Veilers, e aí que ela aumenta o número dessas cartas, e pareia também muito bem com esse Nibiru, que eu também utilizo a 3ª cópia aqui no meu side. E aí, com isso eu tenho um kit muito eficiente de hand traps no pós-side contra o deck de Raizial. E aí eu tenho 3 Lanceias e 3 Chaos Hunter para jogar contra o deck de Malice. Lembrando que esse Chaos Hunter não importa tanto o seu descarte, porque no deck de Crystron você tem muitos descartes eficientes. E, por fim, 3 XYZ Core para jogar em volta desse Dueler aí na matchup contra Raizial. E 3 Solen Strike, que é a nossa carta de apoio de Going First, pra gente não ficar aí rodando cartas como a Droplet, que é bem mais fraquinha quando você começa, né? Com esse side fechado, do que vocês podem ver, é uma decklist relativamente simples, né? A maioria das cartas são trioffs com conceitos e estratégias bem simples e específicos, são meio que as mesmas cartas que todo mundo roda, com os detalhes aqui, né? No máximo a Rivalryzinha aqui. Então, como vocês podem ver, o principal fator aqui é a maneira de jogar com o deck e não a decklist em si. Então o principal aí você tem que aprender aí a detalhar a ordem que você faz as coisas, a sequência que você faz. Eu percebo que muita gente, até mesmo nos combos básicos, a pessoa tem aí bastante dificuldade. Inclusive, vou até dar um exemplo aqui pra vocês. Quem joga de Crystron aí, faz o teste, pega o Terror Top sozinho, por exemplo, que é um card combo comum. E, cara, com esse Terror Top sozinho, a minha mesa final acaba passando com pelo menos uma interação a mais do que a média que eu vejo do pessoal fazendo com esse Terror Top aqui, e jogando muito melhor em volta das Hand Traps. Então, com esse Terror Top sozinho, eu consegui fazer uma jogada ali que fica praticamente imune a Veiler, que até mesmo com 2 Veilers, assim, o deck consegue jogar muito decentemente, ainda passar com interações, e ainda ganha, se não me engano, uma SP na mesa final, se você quiser simplesmente linkar 2 monstros numa SP em um ponto do combo ali. E são coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo que realmente as pessoas aparentemente não se aproveitam, e que isso acaba realmente sendo um ponto bem trágico aí, de que eu vejo que o pessoal não tem talvez o ímpeto de encontrar seus próprios combos e fica às vezes só vendo a mão inicial ali, vai ativando as cartas conforme for dando, e aí isso realmente reflete num resultado pior mesmo. Por fim, agora, comentando aqui um pouco do meu extra deck, eu utilizo aí uma cópia do Crystron Ametrix, que eu acho bem importante, inclusive eu uso ele bastante nas minhas jogadas. Uma cópia do Down Dragster, o qual eu utilizava 2 e acabei tirando o segundo recentemente porque eu percebi que eu não estava fazendo ele com frequência. Um Samurai Destroyer para jogar em volta de Nibiru, 2 Elesqueletos. Inclusive esse Samurai Destroyer ele é muito bom para tirar monstro que é muito chato, porque esse Samurai Destroyer bate, nega o bicho e aí passa por cima do bicho com alguma outra carta, por exemplo, destruindo com a Trap. Inclusive eu fiz isso recentemente até mesmo contra Mirror Jade, cartas chatas de tirar assim, que tem efeitos chatos. 2 Elesqueletos é bem relevante, um Quarion Grandaxo bastante, não precisa de um segundo, um Legatia, que eu ultimamente também aprendi muito a usar o Legatia, e ultimamente eu faço ele com uma frequência bem maior, ele realmente é uma carta muito boa.
além de uma cópia do Vimana, que foi a carta que entrou no lugar do segundo Down Dragster, e esse Vimana ele vem sendo muito bom também, depois dos meus testes, ele joga muito bem em volta do Nibiru na volta, quando o seu Infinity já morreu, então ele é muito eficiente dentro disso. Além de ter aí o Nova e o Infinity, o Typhon, que é muito importante no deck, inclusive eu cogito seriamente colocar a segunda cópia do Typhon no deck para momentos futuros. Um Zeus, que é uma carta que eu gosto bastante também, ele é bem versátil e quando você tem aí esse Nova Infinity que faz com facilidade um Zeus para 4 matérias, acaba sendo bem interessante você rodar esse Zeus. E um Clockwork Knight, um Cherubine e uma SP, 3 cartas realmente indispensáveis e que eu nem vou comentar muito detalhes sobre porque elas são muito importantes para a decklist como um todo. Então, com isso aí, eu fecho a minha decklist aqui. E, como comentado, vocês podem ver que não é uma decklist, novamente, batendo nessa tecla, não é uma decklist especialmente boa e, na verdade, o mais importante são as tomadas de decisão e os detalhes que você vai aprendendo ao longo do tempo e que, se você quiser aprender um pouco mais sobre esses detalhes, não esqueça que eu tenho aí as aulinhas que eu dou aí pela D1, que eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse de comprar a aula, é pelo portal lá do MAIP, e aí vocês vão acessar aí as nossas aulas, onde não precisa inclusive ser comigo, tem os outros meninos da D1 que também dão aula, e vocês vão com certeza ver ótimos resultados. Perguntem para qualquer pessoa que fez as aulas, com certeza a pessoa vai falar muito positivamente dos resultados que essas aulas tiveram. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa apresentação aí do meu deck de Crystron atual. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Até uma próxima.